pessoal conectando, falando ali, né? Uhum. Acho que o produto vai chamar muita atenção. Essa aí. Tira, chama ele daí. Vem. Vem. Vai chamar muita atenção. O foco vai ficar nele. Podia soltar uma musiquinha de fundo aí. Rafael, soltar uma musiquinha de fundo. Só para agora, enquanto o pessoal conecta. O que é? Quando eu olho para o teclado aqui, fica muito baixo dos meus olhos com relação à câmera? Não. Não. Dá a impressão que eu estou lendo? Ou que eu estou olhando para a câmera? Tá ali. Porque tá aberto. Tá abaixo do outro, alguma coisa. Ah, tá. E agora? Agora você olhando direto pra câmera. Muito bem. Deixa eu tirar o volume daqui. Tira o volume da igreja. Da televisão. Rapaz, Saquis, como é que tá o áudio para você? Como é que tá o vídeo? Não sei se precisa me enquadrar melhor aqui. Acho que eu vou botar mais para cá. Não, mais para cá. Deus te abençoe, reverendo Saquis. Convido o pessoal aí, às 9h30. Queremos já começar aí a nossa escola. Lembrando que hoje é um dia que foi separado para toda a igreja presbiteriana esteja em jejum e oração. O reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Conselho da IPB, convocou a igreja para realizar esse momento de jejum e oração, até porque a nossa Constituição, ela prescreve isso, né? Algo que temos que realmente interceder. Deixa eu ver quem está chegando. Maria Jaqueline, bem-vinda, Deus abençoe. Tem algumas pessoas que eu ainda não consegui ver. Conforme você for entrando, vai dando um likezinho, vai dando um oi para que eu possa ver você entrar, para a gente poder interagir. Deus abençoe. Estou vendo somente o reverendo Saquis e a Jaqueline. Sei que já tem 5 pessoas conectadas. Ananias. Estou vendo a fotinho dele ali em cima. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Raquel, Deus te abençoe. Aí o pessoal aí do interior aí, ó. Esqueci o nome da cidade onde vocês estão. Escreve para nós aí o nome da cidade. Só para eu dizer onde é que vocês estão. Mineola. Quem? Mineola. Não é Raquel do filho do Eliel, não. É Raquel e o Felipe. Ele é o irmão do Rodrigo. E a cunhada do Rodrigo. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Engraçado que, mesmo com toda essa dificuldade que a gente está tendo em reunir na igreja, dá a impressão que nós estamos mais próximos agora, porque até então a gente não tinha. Denise Barreto, seja bem-vinda. Vamos estar com você aqui. O pessoal está chegando aí para a nossa escola dominical, para o nosso estudo. Já vi a fotinho da Glaucia ali também.
sei como é que tá o áudio para vocês. Diz aí para mim se tá bom, se não tá. Se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Para que a gente possa ter um momento precioso aqui na presença do Pai. Vamos aguardar só mais alguns instantes. O pessoal entrar. O pessoal ainda... Isso é novidade. Deus abençoe, meu irmão Ananias. É tudo novidade para nós. Nós não havíamos feito ainda uma transmissão ao vivo. E fazer realmente a escola dominical, cada um na sua casa. Denise Barreto, Deus te abençoe também, meu irmão. Ótimo, obrigado Ananias pelo retorno. Reverendo Wilson, estamos juntos. Está dizendo aqui, ó, direto de Florianópolis, olha aí, em comunhão com a Igreja Presbiteriana do Bom Pastor. Muito bem. Veja, geograficamente nós estamos distantes uns dos outros e tão próximos através da internet. Ali, ó. O que você precisa? Seu mouse. Ah, tá lá no quarto. Nós estamos aqui com o pessoal técnico aqui por trás. Laura Graciano, Laurinha, Deus abençoe. Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida. Laura e Wellington. São pessoas preciosas para nós aí. Cuidam do cabelo das meninas, das unhas, deixam as meninas bonitas. Não só aqui de casa, né? A Simone do Pastor Wilson também passa lá com ela. Vânia, Deus te abençoe. Ivanete Miranda, Deus te abençoe. Bom estar com vocês aqui. Nós vamos logo começar. Só estou dando tempo para o pessoal poder entrar. Para poder o pessoal chegar na sala, para a gente poder caminhar. Felipe, Deus te abençoe. Graça e paz. Bom ter você aqui conosco. Eu estava comentando, geograficamente nós estamos longe uns dos outros no momento de afastamento social, essa oportunidade de uma travadinha, cara. Valdir, superintendente da nossa escola dominical, Deus te abençoe. Estou só aguardando mais uns minutinhos. Maria Cecília, acorda o Gilmar, tira ele da cama. Fala para ele participar da escola dominical também. Fala para ele levantar. Estava comentando, nós estamos tão longe geograficamente, mas tão perto por conta da internet. Temos aí 26 pessoas já conectadas, aguardando muito mais pessoas para poder estar conosco aqui neste momento precioso de comunhão, porque nós podemos até ser proibidos de abrir os templos, mas não somos proibidos de realizar os cultos. E realizamos os cultos na nossa casa, onde quer que a gente esteja, a gente consegue realizar e cultuar a Deus. Então, é precioso este momento. Ok, o Ananias disse que o áudio já está bom. Vitor Sarquis, Rafa, Spin, Deus te abençoe. Lá de Florianópolis, olha aí, tá vendo? Agora esse rostinho que está nessa foto aí, não sei não, hein? Acho que não é você não, Rafa. Tá parecendo outra pessoa. Já são 9h37, irmãos. Nós vamos iniciar nosso período aqui de oração. Quero lembrar, né? O reverendo Roberto Brasileiro convocou a Igreja Presbiteriana para esse dia de hoje, dia especial de jejum e oração. E eu quero ler algo que está na nossa Constituição, que diz assim, observando o que preceitua o artigo 24 e 25 dos princípios de liturgia da IPB, o artigo 24 diz o seguinte:
sem o propósito de santificar de maneira particular outro dia que não seja o dia do Senhor. Em casos muito excepcionais de calamidades públicas, como guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância do dia do jejum, ou cessar a tais calamidades de ação de graças. O artigo 25 diz assim, os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo ou famílias, igrejas ou concílios. Nós entendemos que o que nós temos que reservar é o dia do Senhor. O dia do jejum nós fazemos exatamente por conta desses momentos de calamidade públicas, guerras, epidemias, terremotos, e é o que nós estamos vivendo. E é algo que nós temos que obedecer a palavra de Deus, temos que interceder. Não que isso vá mudar a vontade de Deus, mas vai mudar a minha forma de pensar, vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar a sua forma de ver e entender que nós somos dependentes de Deus. Por isso, nós louvamos a Deus pela vida de vocês que estão participando do jejum. Se você esqueceu de fazer da meia-noite até o meio-dia de hoje, não tem problema, faça a partir do meio-dia, faça na parte da tarde. Foi feita uma escalinha de horário para que você pudesse se enquadrar dentro disso. Rodrigo, seja bem-vindo. Verônica, bom dia. Deus abençoe a todos vocês. Quero orar com vocês. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado. Estamos aqui, ó Pai, para te engrandecer. Estamos aqui, ó Deus, para te adorar. Estamos aqui para aprender mais de ti. Estamos aqui para ter comunhão com os irmãos. Por isso, ó Deus, recebe este momento de louvor, de adoração, de estudo da Tua Palavra, ó Deus, com um aroma suave, que nós possamos, tudo que façamos aqui, ó Pai, redunde em honra e glória ao Teu nome e bem-estar dos Teus servos. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Onde você está? Cante comigo. Bom estarmos aqui. Eu sei que você está na sua casa, eu estou na minha, mas estamos juntos, conectados para louvar o Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, para louvarmos a Deus, o só amor, o só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, o só amor, o só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, do só amor, do só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, do só amor, do só Espírito. Deus venha nos abençoar, Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como é que vai funcionar? Você vai poder colocar seus pedidos de oração aí
a gente poder anotar aqui, colocar, depois publicar na página da igreja, para que todos nós possamos orar durante a semana, tá bom? Nós vamos cantar ao Senhor mais uma vez. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cante comigo, onde quer que você esteja. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Deus te abençoe grandemente. Aqui um cântico que diz assim: que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque é assim que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Larissa, seja bem-vinda. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, cante comigo. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
verdade, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Declare: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, ministrando louvor. Amém. Nós estamos aqui porque para adorar o Senhor, porque Ele é o único merecedor de toda a honra, glória e louvor, mesmo diante de toda essa dificuldade que estamos enfrentando. É isso que nós queremos declarar, que viemos aqui, nos unimos, Senhor, só para te adorar, porque independente do que está acontecendo no mundo, nós reconhecemos que Deus continua sendo Deus. Reconhecemos que todas as coisas estão no controle dEle, todas as coisas estão direcionadas por Ele, continua no domínio de todas as coisas, porque Ele foi Ele quem criou todas as coisas. Se você souber, cante comigo. Viemos aqui, neste lugar, na internet, nos unimos, Senhor, mesmo distantes, só para te adorar. Tens abalado nossas vidas, por isso, Senhor, te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Te rendemos glória, te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Declaremos aqui, viemos aqui, neste lugar, nos unimos, Senhor, nos unimos, Senhor, só para te adorar, só para te adorar, pois tu tens abalado, pois tu tens abalado nossas vidas, nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus.
rendemos glória, te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Como nós estamos num período de jejum e oração, como eu orientei logo no início, os seus pedidos de oração você pode colocar aí no escrever, que nós vamos anotar e vamos colocar no Face. Felipe de Oliveira Zironde, seja bem-vindo. Deus abençoe também a sua vida. Toda honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso aí, irmãos. Mesmo distante geograficamente, nós estamos unidos aqui para adorar. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Então nós vamos ter agora um pedido de oração. E eu gostaria que você colocasse aí para nós qual o teu pedido de oração. Rogério, seja bem-vindo. Estamos aqui conectados. Eu tenho aqui a sugestão da nossa igreja. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, que seja da seguinte forma. Deixa eu encontrar ele aqui. Estou com o computador aberto. Está aqui, ó. Pedido de oração. Ore pela sua igreja e pela sua liderança. Laura Graciano, orar por todas as famílias. Deus te abençoe, vamos orar sim. Orar pela igreja, pela liderança, pela sua casa, pela sua família. Verônica Moraes, orar pelo Pedro Benício, ainda está internado e não fez a cirurgia. Nesse momento tão crítico, tão difícil, aí, nesse momento de fazer cirurgia, com exposição de pegar uma infecção ou pegar a própria epidemia que está, que Deus preserve a vida dele, que Deus direcione. Orar pelo livramento do coronavírus, do Covid-19, orar pela nossa cidade, por todos os profissionais da saúde, orar pelas autoridades e governantes do nosso país e por um avivamento genuíno da nossa nação. Que Deus nos conduza assim, na obediência e no cumprimento da sua vontade. Maiara pedindo oração pelos companheiros de trabalho do BS e do Estevão, e subiu ali, não consigo ver mais. Mas o pessoal está anotando, está passando rápido os pedidos para mim aqui. A Keis pedindo oração também, tia do Gabriel, cirurgia foi bem sucedida, louvado seja Deus. Alcides pedindo pela paciência de todos em suportar a clausura, pelo bem comum da saúde de todos. É difícil a gente que está acostumado a lidar com bastante gente e ter liberdade de ir e vir, ter que ficar em casa. A gente fica realmente agoniado, a gente se põe a pensar em algumas coisas. Eu sugiro a você que você passe a ler um pouco mais a palavra de Deus, tenha momentos de oração, faça atividade física, converse com seus familiares, não fica preso na televisão só não. Eu sei que aí algumas empresas disponibilizaram, aí, abrir os canais para você poder assistir filme, mas não fique preso a isso não. Leia a palavra de Deus, ore, tenha comunhão com seus familiares. Marisa Batista, seja bem-vinda. Oração pelo Brasil, Deus abençoe. Nós vamos ter momentos de oração e eu quero que você, aí onde quer que você esteja, se você puder ajoelhar, ajoelhe-se e ore ao Senhor. E depois de alguns instantes eu vou quebrar o silêncio, nós vamos ficar um pouquinho em silêncio, para que você tenha esse momento de oração e a gente possa. Vendo Wilson pedindo oração pelo retorno dele de viagem, ele está em Florianópolis, voltando para São Paulo,
que Deus o traga em paz, em segurança. Tá bom? Rogério, vamos orar pela saúde do povo, lembrando da economia do país, por muitas empresas estão fechando definitivamente. Nós vamos começar a orar e você pode continuar colocando o seu pedido de oração. Nós vamos anotar todos eles e disponibilizar na página da igreja do Facebook. Tá bom? Nós vamos orar alguns instantes. Grandioso Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos como igreja, como teus filhos, separados para a tua adoração, separados para te engrandecer, separados, ó Deus, para evidenciar a tua obra na nossa vida. Nós queremos declarar, ó Deus, a nossa confiança na intervenção divina na nossa vida. O Senhor continue, ó Deus, a abençoar a todos que têm buscado o teu nome, e aqueles, ó Deus, que ainda não conhecem a ti, que possam ser alcançados pela tua palavra. A tua bênção, ó Deus, repousa sobre tanto ímpios como aqueles que são salvos. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo teu cuidado, ó Deus, para com a nossa nação. Sabemos que estamos passando por um momento difícil, onde estamos enfrentando esse coronavírus. Dá consciência, dá paciência, dá, ó Deus, cada vez mais um momento de reflexão para entender que é do Senhor que dependemos, que o Senhor ainda continua governando e irá governar para todos sempre, sobre todas as coisas. Os pedidos de oração que foram colocados, ó Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor, porque sabemos que não há outro ao qual nós possamos nos debruçar, inclinar e buscar a Deus a presença, porque sabemos que só o Senhor é quem pode todas as coisas. Por isso, ó Deus, cada pedido que foi apresentado, colocamos diante do Senhor, para que o Senhor visite, para que o Senhor restaure vidas, para que o Senhor salve vidas, para que o Senhor restaure a saúde, relacionamentos, ó Deus, sejam restaurados. Abençoe, ó Deus, São Paulo, Brasil, abençoe o mundo, ó Deus, derrame bênção, para que neste momento, ó Deus, possamos entender que a tua bênção é melhor do que a vida, e a tua graça nos basta. Por isso, ó Deus, devemos esperar confiantemente no Senhor, sabendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, ó Deus, queremos nos submeter à tua vontade. Abençoe, ó Deus, cada um que está, Pai, participando, ó Pai, deste momento de escola dominical online. E aqueles que não puderam entrar, ó Deus, abençoe, para que eles possam, no momento oportuno, ó Deus, assistir e participar, e nas outras vezes, ó Deus, também participar de forma que possamos, ó Deus, juntamente louvar e engrandecer o teu nome. É assim que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós... Pega um pouquinho mais de água, né? Tudo é novidade para nós. Estamos aqui colocando e queremos ajustar todas as coisas para que tudo aconteça onde você possa ser abençoado, onde você receba a palavra de Deus e nós possamos continuar em comunhão, porque nós não podemos perder esse laço da irmandade, da cristandade, e principalmente a nossa confiança em Deus. Né? Precisamos continuar confiando na palavra de Deus e no Deus Todo-Poderoso. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Nós vamos passar para o nosso estudo, e logo depois do estudo eu vou passar alguns avisos para que a gente possa caminhar. São 10:02. Tenho um compromisso aí de não extrapolar no horário, tá bom? Hoje eu quero tratar com vocês sobre um assunto que realmente tem uma palavra que tem surgido
e as pessoas utilizam bastante hoje, que significa a palavra providência. Quais são as providências que estão sendo tomadas? O que está sendo feito? Ou que providências Deus está tomando? As pessoas começam a questionar até mesmo se Deus continua no governo de todas as coisas. Eu tenho ouvido isso. As pessoas dizem, Deus abandonou, Deus criou e abandonou as coisas. Não. Nós queremos dizer para você e queremos tratar nessa manhã sobre a providência divina, sobre este assunto. E eu quero tratar baseado no texto de Gênesis capítulo 45. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 45. Orar pelo presbítero Newton e o diácono Rogério, aniversariantes da semana. Ok, deixa anotadinho aí para poder eu lembrar do aniversário deles. Presbítero Newton e Rogério. Estou falando aqui por trás das câmeras, tem uma equipe aqui, que é minha esposa, Elienay, e a minha filha Rafaela, que estão me auxiliando aqui. Marcos, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, versos de número 7 e 8. De vez em quando você vai me ver olhando com os olhos para cima e não direto para a câmera, porque eu tenho como referência a minha televisão. Então, para ver como é que está, porque senão sai de foco, fica meio... Eu já não sou tão bonito, né? Então aí fica meio desfocado, então aí fica complicado. Então, só para ajustar a imagem, né? Para ficar mais visível, né, para vocês aí, tá bom? Aniversário da Valentina, dia 25/3. Vamos anotar aqui também. Né? Legal. Milena, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Muito bem, eu vou ler aqui Gênesis capítulo 45, versos de número 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Com certeza você já deve ter identificado o personagem. O personagem desta noite, olha, acostumado a pregar à noite, né? O personagem que nós vamos tratar nessa manhã chama-se José do Egito. Né? Isso lembrando porque esse texto me ajuda a tratar de algumas coisas, porque hoje se fala muito da incerteza quanto ao futuro e o destino das pessoas. E muitas pessoas preocupadas com o futuro, valendo-se das previsões astrológicas, vão buscar, né, em outras situações, acabam se iludindo e conduzem à frustração. Pessoas acabam se frustrando, além de atrair a reprovação do juízo de Deus. Eu estava conversando com uma moça que trabalha comigo, não vou dizer o nome dela para que vocês não me identifiquem. Né? Tia Marília, seja bem-vinda. Estava trabalhando comigo e antes ela lia bastante horóscopo. E eu revelei para ela disse para ela que eu conheço a pessoa que desenvolveu um programa, um algoritmo, para que pudesse fazer todas essas previsões de horóscopo. E ela não acreditou. E eu na hora eu liguei para a pessoa, o programador, e o programador falou com ela, falou assim, não, eu desenvolvi mesmo, para uma empresa que pediu para que a gente fizesse essa questão de horóscopo, de astrologia. A gente joga algumas informações, vai cruzando informações e ele te dá uma estatística. Isso é algo tecnológico, não é nada sobrenatural. E ela ficou frustrada com isso. Meu objetivo não era frustrá-la, mas era dizer para ela que toda a confiança dela deve estar na palavra de Deus e não em horóscopo, como muitas pessoas utilizam. Né? Não sai de casa sem olhar o horóscopo do jornal. Né? Mas a gente precisa conhecer o Deus Todo-Poderoso e se basear na sua palavra. E conhecendo a doutrina da providência divina, isso nos possibilita uma sensação de segurança, alegria, paz, pois a certeza que o Senhor está no controle do universo, no controle da história, da nossa própria vida, enfim, de tudo. Isso proporciona um viver tranquilo e confiante.
Eu sei que hoje nós estamos passando por um momento de incertezas. E a única certeza que nós temos é que Deus Todo-Poderoso cuida de nós, governa sobre tudo e sobre todos. E Ele nos ensina na sua palavra sobre a sua providência. E nós queremos trabalhar isso nesta manhã. Eu busquei na internet, no dicionário, o significado da palavra providência. Diz que é um substantivo feminino que é da sua raiz de prevenção, que tem como conotação disposição prévia dos meios necessários para obter um fim, para evitar um mal ou para remediar uma necessidade. E também tem a definição de providência divina, sabedoria suprema de Deus, com a qual Ele governa todas as coisas e pessoas. Para a gente poder ilustrar isso, eu lembrei de um amigo, um pastor amigo, que, como todos os pastores, não gostam de chegar atrasado nos seus compromissos, principalmente para pregar, chega antes na igreja, sai com antecedência para acontecer alguma coisa, não chegar atrasado. E esse amigo, pastor, ele ia pregar fora, em outro estado. E ele, muito prudente, foi para a rodoviária, e eu não sei se ele já tinha comprado a passagem ou ele ia comprar, eu sei que ele não conseguiu pegar o ônibus no horário que ele tinha programado, que chegaria com antecedência, bastante antecedência, na cidade onde ele estava. E quando ele chegou lá, ele não conseguiu embarcar. E ele ficou muito bravo, ele ficou muito chateado. Aí teve que aguardar o outro ônibus, ele foi tomar sorvete. Quem conhece sabe de quem eu estou falando, não vou te citar o nome dele também. E ele viajou depois, e quando ele chegou na cidade, a pessoa que o estava aguardando disse para ele bem assim: pastor, graças a Deus que o senhor veio nesse ônibus. E ele falou assim: mas por quê? Porque o ônibus anterior ao qual o senhor viria sofreu um acidente. E ele, na hora, ele glorificou a Deus. O que eu estou querendo mostrar com isso? Nós só entendemos, muitas vezes, nós só entendemos a providência de Deus em livramentos. Não em coisas catastróficas, ou enfermidades, ou doenças, ou situações contrárias à nossa vida, mas nós só associamos a providência de Deus a livramentos. E a providência de Deus também está no livramento. Veja, nós temos que entender que Deus nos envolve com a sua providência o tempo todo. A palavra de Deus nos mostra, e no Catecismo de Westminster, na pergunta 18, ele tem a seguinte questão: quais são as obras da providência de Deus? E ela traz a seguinte resposta: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Então, precisamos entender que Deus governa todas as coisas, Deus governa o universo para a sua própria glória. De repente está passando na sua mente: puxa vida, é um Deus egoísta? Porque Ele só está avisando a glória dEle e não o nosso bem-estar? Precisamos entender que a palavra de Deus nos mostra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem prazer em nos atender. E nós vamos ver isso na história de José. Você deve conhecer a história de José, sabendo que José passou por momentos difíceis na vida dele. Não é? Sandi está aí conosco também, seja bem-vinda. Irmãos, eu quero dar uma pausinha aqui para falar o seguinte: se você tiver alguma questão, alguma pergunta, você pode digitar. Os meus assessores aqui, o pessoal que está no computador ao meu redor aqui, vai pegar essa pergunta e me passar para eu poder responder, se houver alguma questão que não está clara, tá bom? Deus abençoe. Muito bem, falando de José do Egito. José tinha a sua história, né? Ele é filho de Jacó, sua mãe Raquel, seu irmão Benjamim, da mesma mãe. Ele tinha outros irmãos que eram do mesmo pai, mas com mães diferentes, que eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, que esses são filhos de Lia, Zilpa e Bila. Essa é a família de José. José era o irmão caçula de 11 irmãos, era o filho primogênito de Raquel e mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte da sua vida
e curiosamente ela era estéril, né? E é interessante olhar para isso, porque José nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Por esse motivo seu pai o amava mais do que os outros irmãos. E mostrando toda a descendência, se nós fôssemos olhar para a genealogia de Jesus Cristo, nós vamos entender que as mulheres da genealogia de Jesus Cristo eram estéreis. E o próprio Deus abriu a madre delas, para que elas pudessem gerar e ter filhos. E em Gênesis capítulo 47, Gênesis capítulo 37, verso 3, diz assim: Israel, que é Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, né? E era da mulher a qual ele amava, tinha maior amor, tinha maior carinho, né? José começou a ter alguns sonhos, e isso começou a incomodar os seus irmãos. Não só os seus irmãos, e quando ele pronunciou um sonho, o seu pai também ficou incomodado, porque seu pai também não havia entendido. E na realidade nem José entendia, porque aquilo aconteceu e ele simplesmente externou a vontade, o que ele havia sonhado, e essa era uma das formas que Deus usava para falar com o seu povo no passado, era através de sonho, através do profeta, e então falou com ele, né? E José diz bem assim: irmãos, ouçam o sonho que tive. Estávamos atando feixes de trigo, e meu feixe se levantou e ficou de pé. Quando o meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. E ele ainda continuou dizendo assim: olha, e o segundo sonho que tive, dessa vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou isso daí, esses sonhos para os seus irmãos e seu pai, todos o repreenderam. Seus irmãos sentiram mais ciúmes ainda. E o seu pai lhe disse, lá em Gênesis 37, verso 10, que sonho é este que tive? Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinarmos perante ti em terra? Veja, volto a dizer, nenhum deles imaginava, nem o próprio José, que cada um desses sonhos era um prelúdio de algo futuro e grandioso, ou seja, a providência de Deus. Uma profecia sobre a sua própria história escrita por Deus. Em Romanos capítulo 11, verso 36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, pois a ele a glória eternamente. Amém. Deus faz todas as coisas para a sua glória. E eu quero fazer 3 divisões aqui, para que possamos entender, tá bom? A primeira divisão que eu quero colocar, que a providência de Deus é vista na preservação do seu povo. Preservação do seu povo. Veja no capítulo 45 de Gênesis, no verso 7, ele diz assim, José dizendo, aos seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Quero trazer à memória de vocês aqui a história, para que a gente possa entender a preservação do povo. Se nós voltarmos algumas páginas, você vai encontrar em Gênesis capítulo 12, veja, nós estamos no capítulo 45, mas se você volta para Gênesis capítulo 12, vai estar dizendo assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, aqui Deus pede para que Abraão saia. E ele vai, e há uma promessa aqui que fará dele uma grande nação. Muito bem, Sara também era estéril. Abraão já era avançado em dias, Sara também. E o Senhor conversa com eles, e o Senhor diz para eles que eles vão gerar um filho. E Abraão creu nisso. Sabemos que a história é que Sara
ela quis dar uma mãozinha, quis ajudar o Senhor, deu a sua serva Agar para seu marido deitar e teve um filho com ela, mas Ismael, porém, não era o filho da promessa. O filho seria de Abraão com Sara. E nós vemos que quando eles tiveram esse filho, o Senhor pede o filho para ele. Abraão, me dá o seu filho. Isso nós encontramos no Gênesis capítulo 15. Porque Deus anima Abraão prometendo um filho. E Sara era estéril. Agora Deus abre a madre de Sara e agora vem a promessa da descendência. Abraão teve um filho velho, já velho. Deus lhe pediu. E aí nós vemos que o Senhor preservou, providenciou, né? A providência de Deus ali de providenciar um cordeiro para ser imolado no lugar do seu filho. E aí nós vemos, se nós fôssemos contar toda a história, nós vemos as dificuldades que eles enfrentaram no meio do caminho. E aí nós vemos que o Senhor vem cuidando da vida deles. No capítulo 24 de Gênesis, passando rapidamente para a gente poder chegar nos outros dois pontos, no capítulo 24 de Gênesis, Abraão, ele chama o seu servo para buscar uma esposa para Isaac. Né? Por quê? Veja como é interessante. Abraão e Sara, já avançado em dias, Sara era estéril, Deus abre a sua madre, isso Abraão tinha por volta de 100 anos de idade. E aí ela tem um filho. Agora, passado 40 anos, o seu filho está solteiro. Que negócio é esse? Se Deus vai fazer uma grande nação, a partir dele, e como é que seu filho não é casado, não gera filhos, não tem relacionamento com alguém? E aí Abraão chama o seu servo e pede para ele encontrar uma mulher para o seu filho, no capítulo 24. Que diz assim: então Abraão era idoso, já bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meus filhos, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Veja aqui, irmãos, que o Abraão chamou seu servo, e ele fez esse juramento com o seu servo. E aí nós vemos ao longo do texto que houve algumas situações de, olha, ela vai chegar, ela vai dar água para os camelos, situações, foram descritas algumas situações, porque o servo ficou preocupado, falou assim: como é que eu vou encontrar essa mulher? Quais são as características? Como é que eu vou saber que essa é a mulher ideal, a mulher perfeita? E aí tudo que foi colocado, tudo que foi estabelecido, aconteceu. E aí algumas pessoas podem chamar isso de coincidência. Nós chamamos isso de providência divina. Deus providenciou que ela estivesse no local, na hora certa, no local certo, fizesse determinadas coisas para que ela fosse identificada pelo servo de Abraão, entendendo que ela era a mulher ideal para o filho de Abraão. Então veja, a providência de Deus nos acontecimentos. Muito bem, nós vemos aí ao longo da história que ela vem com o servo de Abraão, e quando chega a esposa de Abraão, ela estava para morrer, ninguém sabia ainda, mas o Senhor sabia. E Jacó, nós vemos aqui, Isaac, ele vai até ao encontro da sua mãe, e ali encontra a sua esposa e a toma, encontra a Rebeca e a toma como esposa. E veja, depois disso sua mãe morre, e ele foi consolado pela sua esposa. Então veja, nós vemos aqui o cuidado do Senhor. O Senhor preserva o seu povo a ponto de transformar as mulheres estéreis em férteis, dando assim prosseguimento à linhagem do seu povo. A gente precisa entender isso, que Deus não perde a oportunidade, porque Deus está no controle de todas as coisas. No Salmo 139, ele diz lá que Deus
escreveu todos os dias da nossa vida antes que qualquer um deles existisse. Nós entendemos na palavra de Deus que Deus tem o seu propósito, Deus tem o seu plano, e tudo isso foi feito antes da fundação do mundo. Então Deus tem um propósito. Todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Tudo caminha dentro do plano de Deus. Então o Senhor Deus, a providência divina, ela é para a preservação do povo de Deus, para o seu povo, né? E todos aqueles que caminham próximo, e nós sabemos que em todas as coisas Deus governa. Assim, o segundo ponto que nós queremos colocar aqui, que a providência divina caminha na direção, dirigindo o seu povo. Veja no verso 8 do capítulo 45 de Gênesis. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Veja que interessante. Continua com o mesmo personagem, José. Agora, a direção da vida de José. O que aconteceu na vida dele, a história de vida dele para chegar nesse momento do capítulo 45. Ele teve a traição dos irmãos. Os seus irmãos o venderam como escravo. Em Gênesis capítulo 39, no verso de 1 a 4, ele diz assim: foi José levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou o ismaelita e o que tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fizera, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Veja que interessante, irmãos. José, na sua própria casa, na sua família, havia ciúmes, seus irmãos não entenderam o seu sonho, o seu pai também não entendeu, nem José entendia. E os seus irmãos o traíram, o venderam como um objeto, como escravo. E agora ele chega e é comprado por Potifar. E o que mostra aqui nesse texto, no verso 2, é assim: o Senhor era com José. Mas como é que, dentro dessa história, como é que o Senhor é com este homem, a qual a família se levantou contra ele, foi vendido como escravo, foi comprado para ser servo, numa terra que não era dele, com pessoas que ele não conhecia, que ele não tinha relacionamento nenhum, tudo diferente do que nós imaginamos que seria o ideal. Mas o texto diz que o Senhor era com José. O Senhor estava direcionando a vida de José, e José não sabia disso. Mas o que nos chama a atenção aqui é que José permanecia fiel a Deus. E o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que a providência divina, ela não se encaixa somente nas coisas boas da nossa vida. Porque José estava passando por um período difícil, um período de grande confusão até na sua cabeça, porque ele tem todos os motivos para ser um jovem rebelde, longe da sua família, excluído da família, vendido como escravo numa terra que não é dele. O que ele tinha ali para poder ser uma boa pessoa? Nós vemos que o que ele tinha para ser uma boa pessoa era a confiança em Deus, o ensinamento que ele tinha do seu pai, o que ele havia aprendido a respeito de Deus, e ele continuava firmado com Deus, mesmo sem entender tudo isso que estava acontecendo. Ele continuava firme com Deus, e o texto do verso 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Se nós poderíamos ler toda a história aqui, você vai ver a ação de Deus na vida de José, direcionando ele para algo. Então nós vemos aqui, José
depois que está ali na casa de Potifar, e o seu senhor ali, como diz o verso 4, José logrou mercê perante ele que servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. Ok, Deus abençoou José. José, servo de Deus, servo fiel, obediente a Deus, homem íntegro, e agora a mulher de Potifar tenta o seduzir. E ele, firmado com Deus, não cede a essa tentação, não cede a essa investida da mulher de Potifar. E aí o que acontece? Ele é levado preso. Mais uma situação controvérsia, que nós poderíamos dizer que isso não é providência de Deus. Deus leva José preso. E lá José conversa com duas pessoas que estavam presas, o padeiro e o copeiro. E ali eles têm alguns sonhos. E José começa a interpretar esses sonhos. A interpretação dos sonhos para um era boa e para o outro não. Muito bem. O rei, o faraó, teve um sonho. E aí chamaram José. Teve um sonho e ele chamou os sábios da terra para poder interpretar o sonho. E ninguém conseguia interpretar. E aí eles soltaram. José disse para o copeiro que ele seria solto. E aí quando ele foi, José disse para ele, olha, lembra de mim. Né? Fale de mim quando você estiver lá. E assim ele falou de José e disse, ó rei, tem um rapaz lá na cadeia, na prisão, que interpretou o nosso sonho. E aí o faraó chamou José para interpretar os sonhos. Nós vemos aqui que depois de interpretar os sonhos de Faraó, no capítulo 41, está registrado isso, o Faraó ele coloca José como governador. Veja que quantas situações controversas, que são, nós podemos dizer, ruins na vida de José, a qual agora ele é governador. Chegou como escravo, foi preso, estava na cadeia, estava na prisão, agora é governador. Será que José tinha noção de que seria isso na vida dele? Né? Será que ele tinha essa noção? Eu creio que não. Mas muito bem, isso nos mostra que Deus dirige os nossos passos. Isso mostra que Deus dirige a vida do seu povo, mesmo em situações de enfermidade, mesmo em situações de escassez, mesmo em situações a qual nós não gostaríamos de passar. Deus continua sendo um Deus que provê todas as coisas. A providência divina está sobre nós, não é? E a gente precisa entender e lembrar da história do povo de Deus, que Deus dirige os passos do seu povo no deserto. O povo estava no deserto e passou 40 anos no deserto para aprender a depender de Deus. É para isso que o povo passou no deserto 40 anos, porque era muito perto, eles poderiam ter feito em menos tempo, mas para aprender a depender de Deus, eles passaram 40 anos. E o que Deus fez nesse período? Olha lá. Durante a noite, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer a noite, porque no deserto, à noite, é muito frio. Durante o dia, Deus colocava uma nuvem para protegê-los do sol, para que eles não tivessem problema de câncer de pele, falando nos dias de hoje. Não é? Veja, Deus permitiu com que as roupas, as sandálias, também não se estragassem no período de 40 anos. Não é? Deus guiou Josué, sucessor de Moisés, para entrar na terra prometida. Deus guiou Ananias para encontrar com Paulo, recém-convertido. Deus guiou Filipe para encontrar com o eunuco no deserto. Veja, são questões bíblicas que nós estamos mostrando. Deus dirigiu Paulo às cidades que deveria pregar o Evangelho. Tinha cidade que ele queria ir, mas o Espírito Santo levou ele para outra cidade. Veja, cuidado que o Senhor tem para com o seu povo. Ele dirige os nossos passos. A palavra de Deus nos diz que Ele opera em nós tanto querer quanto realizar.
E nós muitas vezes somos desobedientes e Deus cria situações e mostra e nos dirige para aquela situação, para que aconteça de acordo com a vontade dele. Veja que o cuidado que José teve de Deus na vida dele não era só para ele. O direcionamento, a providência divina não era só para José. Veja em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45, no verso de número 9, ele diz o seguinte: apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo que tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Veja, nós vemos aqui o texto mostrando que José agora, como governador, pode trazer a sua família e cuidar dela, porque ainda haveria mais 5 anos de fome. Veja no verso 17, do mesmo capítulo 45, que diz assim: disse o faraó a José, porque o faraó ficou sabendo que José se revelou aos seus irmãos e deu a conhecer os seus irmãos ao faraó. No verso 17 diz assim: diz faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e a vossa família e vinde para mim, dar-vos-eis o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Viram aí? Deus, na sua providência, mesmo na história de José, que nós encontramos de uma história conturbada, de traição dos irmãos, vendido como escravo, preso por injúria, preso inocentemente, e agora ele governador, ele pode trazer a sua família e cuidar da sua família. E José declara isso aos seus irmãos, exatamente no verso 7 e no verso 8, quando ele diz assim, no verso 8, assim não foste vós que me enviaste para cá, no verso 45, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, e como governador em toda a casa do Egito. José agora tem a compreensão que tudo que os seus irmãos fizeram era propósito de Deus, era plano de Deus, tudo que aconteceu na vida dele era propósito de Deus para que ele estivesse ali, naquele local, naquele momento, estivesse como governador para preservar a vida dele e dos seus irmãos. Veja que compreensão da providência divina, né? A gente precisa entender que naquela época o Senhor falava em sonhos através do profeta, né? E como é que Deus fala conosco hoje? Né? Como é que você, de repente você está falando assim, pastor, como é que eu vou entender tudo isso? Como é que eu vou viver de acordo com a vontade de Deus? Como é que Deus nos dirige, nos fala e dirige nos dias de hoje? Né? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Palavra revelada, palavra de Deus. A Bíblia nos dá os princípios. Vamos lá. Como é que eu vou arrumar um emprego que seja adequado para mim, que sou cristão? Né? Um emprego onde você não precise mentir. Um emprego onde você não precise sonegar imposto. Se você vai ser contratado em uma empresa onde ela age de forma ilegítima, que ela age de forma que ela descumpre a lei, é um local onde você não deve trabalhar. E questão de relacionamento, casamento, como é que eu devo fazer? A palavra de Deus nos diz que nós devemos casar, buscar relacionar-se, ele ou ela, tanto o homem quanto a mulher devem amar o Senhor. Se você é um cristão, você deve buscar uma mulher cristã. Se você ama a Deus, busque o homem que ama a Deus, busque uma mulher que ame a Deus. Você, mulher que ame a Deus, busque um homem que ame a Deus.
Se você busca alguém que não ame a Deus, você já está contra os princípios bíblicos. Sabe? Porque o gosto vai ser diferente, a vontade de fazer as coisas vai ser diferente. Veja, a gente precisa caminhar na mesma direção. Amar o mesmo Deus, porque é o único Deus, todo verdadeiro, poderoso, é o nosso Deus. Em situações mais complicadas, como é que a gente vai poder ter direção? Deus coloca pastores, presbíteros, diáconos, irmãos, conselheiros. Quando você tiver uma causa difícil, uma questão que você não consegue encontrar solução, você tem lido a Bíblia e não tem conseguido entender, busque conselhos com servos de Deus. Tá? Busque a Deus em oração. O Senhor vai colocar pessoas para te aconselhar. E tem uma outra questão que isso é infalível. Deus vai inclinar o seu coração para o bem. A palavra de Deus em Provérbios diz que Ele inclina o coração de reis. Ele direciona o leito do rio. Esse é o nosso Deus. Ele inclina o meu coração e o seu coração para o bem. Quando você busca com sinceridade a presença de Deus. Sabe? Então busque a Deus em oração. Busque o Senhor e o Senhor vai colocar pessoas para te aconselhar e vai inclinar o teu coração para que você faça o bem. Muito bem, então nós falamos de duas situações, eu quero ir para a terceira e terminar, porque nós temos aqui um tempo limitado. Então a providência de Deus é vista na preservação do seu povo, a providência de Deus é vista na direção do seu povo, e a providência de Deus é vista no cuidado que Deus tem para com o seu povo. Estamos vivendo momentos difíceis, um momento difícil, de escassez. Não sei quantos procuraram álcool gel aí, e está muito difícil. Você passa em tudo quanto é farmácia, você ouvir no Facebook pessoas brigando no supermercado porque uma mulher, não sei se era uma mulher ou um homem, que pegou um carrinho, encheu de álcool gel e o pessoal avançou no carrinho e aquela confusão, sabe? As pessoas estão correndo para o supermercado para poder fazer estoque de comida, sabe? Isso tem gerado angústia, isso tem gerado ansiedade. A palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos quanto ao que você haver de comer, beber, vestir, quanto ao dia de amanhã. Antes buscar primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Veja, Deus tem um cuidado com o seu povo. Deus tem esse cuidado. Sabe? Deus supre a nossa necessidade. Sabe? Jacó recebeu o consolo de Deus através do seu filho. José estava vivo e reviveu a alegria no coração dele, porque ele estava triste desde a notícia que ele teve que seu filho havia morrido, e ele não havia morrido. Os seus irmãos haviam mentido para o seu pai, dizendo que uma fera havia atacado o seu irmão, o seu filho, né, e ele havia morrido. Veja, Abraão estava aflito por não ter seus filhos. Deus lhe concede Isaac. Veja, Sara, humilhada por Agar, Deus lhe deu um filho. Isaac ora porque Rebeca não podia gerar filhos. Deus logo lhe deu 2, Jacó e Esaú. Sabemos que Deus se agradou de um e se aborreceu do outro, mas dentro do propósito de Deus. Sabe? Deus faz com que as coisas aconteçam para o nosso bem. Como eu citei há pouco, as vestes de quem estava no deserto, elas não se estragaram, as sandálias cresceram. O Senhor colocou a coluna para protegê-los do sol, uma nuvem para protegê-los do sol, uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite e iluminar o caminho. Sabe, Deus estava mandando maná para eles. E a orientação de Deus era: olha, pegue o suficiente para o dia, o suficiente para que você coma, se satisfaça. Mas tinha alguns assim, eu costumo brincar dizendo que tinha uns mais gordinhos que gostam de visitar a geladeira à noite, guardava para comer de madrugada, e essa comida se estragava, porque Deus falava assim: pega o suficiente para o dia. E o recado que Deus estava mandando está dizendo o seguinte: olha, pegue para hoje, porque amanhã eu estou aqui de volta para suprir.
Não se preocupe com amanhã, porque amanhã eu estou aqui de novo. Eu vou suprir a necessidade de vocês. E quando eles cansaram de receber o maná, Deus mandou codornizes para eles, para que eles pudessem comer carne, sabe? E aí nós vemos que agora no Novo Testamento, em João 1,9 e 1,29, diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele envia o próprio Senhor Jesus, ele se faz pecador, né? Ele envia o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Porque nossa vida não está simplesmente firmada, ou nossa vida não pode estar firmada nas coisas deste mundo. Tudo isso aqui é passageiro. Mas a presença, a comunhão, a vida devocional, a vida com Deus, a intimidade com Deus, ela é eterna, a salvação é eterna através de Jesus. Sabe? Vemos a providência de Deus na preservação, na direção e no cuidado. Deus tem um cuidado especial conosco, de forma particular. Ele cuida de mim de forma particular. Né? A palavra de Deus nos diz que nenhum fio pode cair da minha cabeça sem que Deus permita. E Deus permitiu bastante, entendeu? Eu estou bem careca. Mas veja, é o cuidado de Deus. Eu preciso entender isso, que Deus cuida de mim. A providência de Deus, ela não é só para coisas boas, mas situações adversas que acontecem no nosso dia a dia nos faz buscar mais a Deus, nos faz obedecer, nos faz debruçar, nos faz depender de Deus, e nós somos chamados para ser fiéis a Deus. Quero concluir um dos parágrafos sobre providência divina, o primeiro parágrafo do capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim: pela sua muita sábia providência, segundo a sua inefável presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder e justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde o maior até o menor. Em Neemias, capítulo 9, verso 6, diz o seguinte: Tu, só Tu, és Senhor. Tu fizeste os céus e os céus dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu os conservas a todos, e os exércitos dos céus te adoram. No Salmo 145, versos 14 e 16, diz assim: o Senhor sustém a todos os que estão a cair, e levanta a todos os que estão abatidos. Os olhos do Senhor, os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfaz o desejo de todos os viventes. Esse é o nosso Deus, a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 15, verso 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. O Senhor está olhando para nós o tempo todo. Em Efésios 1:11 diz: nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus é soberano. O Deus Criador, o Deus poderoso, o Rei do Universo, cuida de mim e de você de forma pessoal e particular. Em Romanos 12, capítulo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a providência de Deus, a providência divina está sobre nós. Nesse momento que nós estamos vivendo de coronavírus, nós não sabemos, podemos sair à rua e ser contaminados. Existe um escritor
eu esqueci o nome dele agora, eu vi o dizer dele. Ele estava mencionando sobre morte. E ele falou assim, a única coisa, o único benefício que a morte nos traz é de nos levar, para o cristão, né? Traz para o cristão, é nos levar para diante do Pai na glória. Sabe, queridos, a palavra de Deus que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus nos ama. Deus cuida de nós. A providência dele está sobre nós. Ele continua governando. Ele não foi um Deus que criou o universo, criou todas as coisas e abandonou. Não, Deus continua cuidando e governando. Sabe? Coloque sua vida diante do Senhor. Não há salvação fora de Jesus. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Renda-se aos pés do Senhor Jesus. Coloque sua vida diante dele. E ele fará maravilhas na sua vida. E você terá a paz que excede todo entendimento. Porque quando nós cremos e confiamos na doutrina da providência divina, né, como eu coloquei no início, diz assim, mas o conhecimento de Deus, da providência de Deus possibilita ao crente uma sensação de segurança, alegria, paz, pois a certeza de que o Senhor está no controle do universo, da história da nossa própria vida, enfim, de tudo, isso nos proporciona uma vida, um viver tranquilo e confiante. Viva confiante em Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um cuidado na tua vida. Confie em Deus, coloque diante do Senhor. Amém? Quero orar com você, feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem dispensado cuidado sobre nós. E nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Nesse momento de reclusão, onde nós estamos nesse isolamento social, ajude-nos, ó Deus. Aviva em nós o desejo cada vez maior de ler a Tua palavra, de orar, ter comunhão contigo e possamos, ó Deus, crescer no conhecimento da Tua vontade. Traz essa paz, ó Pai, que excede todo entendimento. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, creio que vou gastar mais uns 10 minutinhos, nós vamos cantar ainda. Quero dar um aviso. Na nossa escola dominical, nós sorteamos famílias para que nós possamos orar durante a semana. Diante do que está acontecendo, nós não vamos sortear família nenhuma, porque entendemos que todas as famílias necessitam de oração. Então, essa semana nós vamos orar por todas as famílias da igreja. Tá bom? Chegou aqui para mim os pedidos de oração. Eu vou ler para vocês aqui os pedidos de oração que chegou para mim. A Laura Graciano, pedido de oração são por todas as famílias. A Verônica pede oração pelo Benício. A Maiara pede oração pelos companheiros de trabalho da UBS de Santo Estevão e UBS do Carmo. E todos os outros do serviço de saúde. A Kate pede oração pela Cláudia, tia do Gabriel. Agradecer a cirurgia que foi bem sucedida e agora pela sua recuperação. Que Deus traga a recuperação. Alcides, peço oração pela paciência de todos em suportarem a clausura, né, a clausura mesmo, pelo bem comum da saúde de todos. Marisa Batista, oração pelo Brasil. Reverendo Wilson, pelo nosso retorno a São Paulo, está viajando, irá chegar, que o Senhor traga em paz. A Jéssica também trazendo alguma informação. Rogério, vamos orar pela saúde do povo e lembrando da economia do país, pois muitas empresas estão fechando definitivamente. A Kate pede oração pelo presbítero Nito Diácono Rogério, aniversariante da semana. E a Verônica lembra aqui também dos aniversários da Valentina, o Alci, pelo funcionário do Correio, e a Rafaela pelos coletores de lixo. Irmãos, são situações que nós temos que orar.
né? Temos que realmente colocar diante do Senhor. Nós vamos publicar isso no grupo da igreja, para que você durante a semana entre lá e você possa orar por esses pedidos, tá bom? Então ficou assim, essa semana nós vamos orar por todas as famílias da igreja, tá bom? Culto às 19 horas, isso aqui é interessante, preste bastante atenção. Às 19 horas nós vamos entrar ao vivo, online aqui, e eu vou fazer uma ministração de louvor, nós vamos orar, nós vamos interceder pela vida das pessoas que colocarem os pedidos, e aí em seguida vai estar disponível um link onde você vai clicar e ouvir a mensagem, você vai assistir a mensagem que o reverendo Alcides Sarquis já gravou e disponibilizou no Facebook da igreja. E aí quando terminar a mensagem está por volta de 18 a 20 minutos. Quando terminar, eu vou estar ao vivo novamente, onde nós vamos encerrar o culto. Tudo isso porque eu estou fazendo aqui de casa com equipamento precário, a gente não tem toda uma tecnologia para isso, então nós vamos fazer dessa forma. Vou repetir, vou iniciar às 19 horas, com louvor, oração, leitura do texto bíblico, e aí em determinado momento nós vamos deixar de estar online com vocês vão assistir a mensagem do reverendo Sarquis. Ao terminar a mensagem, eu vou estar online novamente. Vocês retornam para esta sala, onde nós vamos encerrar o culto. O Jonathan está pedindo para orar por Ferraz de Vasconcelos. Ana Leite, ore pelos funcionários da empresa onde trabalha. 80% dos funcionários já foram mandados embora. Todas as lojas estão fechadas. Diz qual é a loja, minha irmã. Deus abençoe para que a gente possa orar. É muito triste isso, né? Deu para entender essa questão das 19 horas? Então nós vamos começar às 19 horas. Estejam online comigo aqui. Ore pelo presbítero Nilton e família que estão voltando de viagem também. Muito bem. Ok, deixa eu continuar aqui. Irmãos, convide os amigos para que eles possam participar conosco deste momento de culto. Algo extremamente importante. Muito importante. Como nós vimos aí, alguns funcionários estão sendo mandados embora pela preocupação das despesas. A igreja também tem as suas despesas. E nós também precisamos honrar, principalmente como igreja, precisamos honrar os nossos compromissos. E aí nós vamos disponibilizar lá no Face o número da conta da igreja. Eu posso até dizer aqui agora para você, a gente pode escrever também. Acho que vou pedir para minha filha escrever ali na mensagem, para que chegue para você. Michele, pedindo oração pelo Ângelo. Vamos orar sim. Retorna amanhã à noite, o aniversário dele é terça. Ok. Empório Alex, né? Onde nós temos que orar. Muito bem. Os dados da igreja é o seguinte: Banco do Brasil, agência 3424X, conta corrente 27930-7, Igreja Presbiteriana do Bom Pastor. O CNPJ é 59582-825, 1000 ao contrário, 04. Lá você poderá depositar os seus dízimos e as suas ofertas, para que nós possamos honrar com os nossos compromissos. Você, meu irmão e minha irmã, que tem alguma dificuldade em realizar essa transação eletronicamente, não vai colocar em risco também a sua vida para ir ao banco, somente você que tem a sua idade no grupo de risco. Entre em contato com o presbítero Valdir, da nossa igreja. Você que faz parte do grupo, entre em contato com o presbítero Valdir. Combine com ele. Se ele não for, ele vai agilizar alguém que possa ir até a tua casa para buscar o seu dízimo e a sua oferta, para que nós possamos continuar honrando os nossos compromissos, tá bom? Porque as contas vão chegar, e mesmo nesse momento de distância geográfica, mas nós temos o nosso compromisso para com Deus. O pastor, Verônica, pastor, no lugar do X coloque o 0. Ok. Na agência. Ok. Nós vamos colocando, quando postarmos lá no grupo, nós vamos fazer essa correção. No lugar do X da agência 3424X, coloque 0 no lugar do X. Ok?
Muito bem. Também quero deixar claro para vocês algo. Atendimento pastoral. Nós estamos à disposição de vocês. Online, por SMS. Nós vamos ao máximo evitar as visitas. Porém, se houver necessidade, nós vamos visitar sim. Tá? Na extrema necessidade. Ok? Porque a gente precisa preservar tanto a nossa vida, a integridade da nossa saúde, quanto a integridade da saúde de vocês. Mas nós estamos aqui dispostos a fazer aconselhamento, orientação, tudo nós podemos fazer pelo WhatsApp, pelo Message, pelas redes sociais, no privado, claro, né? não no aberto. E na necessidade nós vamos visitá-los. Tá ok? A nossa irmã Simone, eu costumo chamar de primeira dama, que é a Simone, ela também está se disponibilizando para atender nesse momento difícil de reclusão, de isolamento social. Tem pessoas que não conseguem passar por esse momento sem ter algumas dificuldades. Ela também está se disponibilizando. Procure no privado, ok? Lá nas redes sociais, procure a Simone, ela está à disposição para te ajudar no que for necessário. A orientação é: fique em casa. Não saia de casa se não for de extrema emergência, urgência. Vá para o mercado comprar o seu alimento, vá na farmácia comprar o seu medicamento. Só isso. Não faça mais nada. Se você precisa trabalhar, infelizmente você vai ter que enfrentar. Se você não precisa sair para trabalhar, fique em casa. Aproveite esse tempo para orar, ter comunhão com os seus familiares e comunhão com Deus. Tá bom? Build-up de oração pelo diácono Edivaldo, da IP 15 de novembro. Ele é comerciante, né? Que Deus abençoe. Tem um hino que eu quero cantar com vocês. Se você buscar no seu smartphone, você buscar aí na internet, no Google, você vai encontrar. É o hino de número... Puxa vida, virou a página aqui. Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, hino 93. Deixa eu trocar aqui, acho que não é esse não que eu estava querendo. O ventilador virou a página, mas tudo bem. Vamos cantar o hino de número 93. Somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Abra seu inário aí, cante comigo, tá bom? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me mostro a face ver, é pela fé que vou viver em cada transe.
fé, no teu amor. Esteja firmado no Senhor. Creia no Senhor Jesus. Ele tem todas as soluções para a sua vida. A palavra de Deus tem todas as respostas. Que Deus te abençoe. E nós possamos nos encontrar na glória do nosso Deus. Deus te abençoe grandemente. Amém. Extrapolei o horário? Não, 11 horas, 11 horas.